Casos de maus tratos a animais sobem mais de 8% neste ano em Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte, há uma nova lei que permite a apreensão dos bichos caso o tutor seja reincidente. Já está em vigor em Belo Horizonte uma nova lei que autoriza a Prefeitura da capital a apreender os animais de estimação de pessoas que foram condenadas por maus tratos a animais ou que tenham sido penalizadas por praticarem esse crime mais de uma vez. Hoje, a lei federal que trata sobre isso é a Lei Sanção, que endureceu as penas de maus tratos no caso de cães e gatos lá em 2020. Segundo o advogado criminalista Walisson Rossi, a lei municipal aqui de BH é um complemento da lei federal. Então, a gente tem a legislação federal que já é antiga, que teve até um complemento em 2020, que é a Lei Sanção, que aumentou a pena ali exclusivamente para crimes cometidos contra cães e gatos, que passou a prever uma pena de 2 a 5 anos em caso de maus tratos contra esses pets exclusivamente. E se desses maus tratos origina o óbito desse pet, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3, cumulado também com multa e a proibição da guarda desse pet. Como é que funcionava antes da Lei Sanção? Então, antes era só a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, teve um aumento considerável para os crimes de maus tratos. Então, essa lei ela continua em vigor de 3 meses a 1 ano para animais que não são os pets, mais conhecidos como os cães e os gatos, animais domésticos, né? E essa legislação que passou a vigorar a partir de sexta-feira em Belo Horizonte, ela veio mais para complementar aquilo que a Lei Sanção trouxe e fazer a apreensão desses pets. Tutor de pet que ele teve a condenação, por exemplo, em âmbito administrativo de forma reincidente, ele vai ter o seu pet, por exemplo, apreendido. O Estado vai passar a fazer como uma espécie de rastreio das pessoas que têm condenação em âmbito criminal com trânsito em julgado. Então, não só de forma administrativa. Então, como que isso ocorre na prática? Uma pessoa teve uma condenação judicial por maus tratos, por crime de maus tratos contra o pet. Então, o que o Estado faz? Ele já sabe quem que é essa pessoa, então ele vai lá e faz a apreensão desse pet que porventura estiver na guarda dele ainda, porque ele teve essa condenação com trânsito em julgado em seu desfavor. Quando a gente está falando de maus tratos, doutor, nós estamos falando é lógico que tem a questão de bater e de causar a morte também, mas questão de abandono, de não dar alimento, não dar água, deixar ali sem abrigo, isso é considerado também maus tratos? Isso, exatamente. Como você citou anteriormente, essas são as formas mais comuns, né, de maus tratos. Mas, por exemplo, você deixar de dar uma vacinação ali contra a raiva para ele também é uma forma de maus tratos. Ou alguma contaminação por alguma outra zoonose também é maus tratos. Então, maus tratos ele vai muito além ali dessa forma mais comum, né, de mutilar um animal, de bater, de deixar ele em condição não propícia para que ele tenha uma saúde, por exemplo, vou deixar ele numa corrente, debaixo do sol quente, lá por dia, sem água ou alimento. Então essas são as formas mais comuns, mas tem outras que também são consideradas maus tratos, como citado anteriormente. As ocorrências de maus tratos contra os bichos cresceram mais de 8% este ano em Minas Gerais. Foram mais de 2.000 casos registrados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, em todo o estado, nos 6 primeiros meses deste ano, enquanto na primeira metade do ano passado foram 1.925 ocorrências. Um caso recente aconteceu mês passado em Betim, na Grande BH. Um cachorro vira-lata que era criado pelos vizinhos foi espancado por uma senhora na rua Amapá, no bairro Senhora das Graças. O morador da região, que não será identificado e terá a voz distorcida, conta o que aconteceu com ele. Esse cachorro é um cachorro que foi abandonado aqui. Tem mais de 1 ano que ele mora. Os vizinhos vão tratando dele, né? Colocando água, comida, um cachorro dócil, carinhoso, caçando um lar, né, pra viver aí, mas por ele ser um cachorro de porte maior, ninguém conseguiu acolher ele. Eu principalmente não consegui acolher porque é macho, né? Eu tenho 2 fêmeas na minha casa e eu moro de aluguel. Infelizmente, ele foi agredido por uma senhora que é vizinha nossa, a pauladas. A gente não sabe o motivo, se ele avançou nela, se aconteceu alguma coisa. Então, todo mundo indignado com o que aconteceu. É um cachorro que sofreu muito. Todo mundo está indignado. Repórter Felipe Quintela.